Alô pessoal, tranquilito não, mas seu solo pode estar doente. Através da bioanálise você pode saber disso e ter indicações para torná-lo saudável e produtivo. Você conhece os procedimentos para coletar solo para essa análise? Qual o preço? Aonde realizá-la? Para comemorar o vídeo número 100 do canal Adubos e Adubações, convidei a doutora Ieda Mendes para falar sobre essa inovação, que certamente foi a mais importante do ano 2020 na nossa agricultura. No marco do importante vídeo número 100 do canal Adubos e Adubações, agradeço a todos que o assistem. Além disso, um agradecimento especial ao Tech Crop Science, que nos permite seguir com esse trabalho de difundir ideias sempre com base na ciência. Fique aqui, porque vai valer a pena. Pessoal, hoje é um dia muito importante, é o 100º vídeo do canal Adubos e Adubações, e eu tenho uma enorme alegria de comemorar esse feito do canal. Agradeço a todos que assistem e que ajudaram a construção dele. A pesquisadora doutora Ieda Mendes, da Embrapa Cerrados. Ela é líder de um projeto chamado Bioanálise de Solo, que foi a grande novidade do ano. E por isso eu convidei a Ieda. Ieda, muito obrigado por estar aqui com a gente, para falar sobre a bioanálise de solo. Ieda, parabéns pelo trabalho. Não tem dúvida que é o fato do ano na nossa área de solos, é o fato do ano para a sustentabilidade das nossas lavouras. E quero te falar assim que eu que vi algumas palestras tuas, né, nos congressos, eu sempre comentava contigo que você e o Djalma tinham uma energia, né, e o Djalma infelizmente já partiu, e também dedico esse vídeo aqui a ele, e que vocês dois têm uma energia muito diferente, né? Eu falei isso para vocês na época lá, quando vocês estão lá na frente, a gente vê uma vibração fantástica, e que certamente esse grupo que você liderou, que o Djalma também apoiou, certamente é a maior inovação que nós vivemos nesse ano, e eu sei que é um trabalho de praticamente 20 anos. Ieda, então eu tenho certeza que em nome da agricultura brasileira e do canal, um agradecimento muito especial a você. Nossa, Nelson, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por essas belas palavras, a gente fica muito feliz. E eu quero começar já te parabenizando também, né? Afinal de contas, o programa número 100, que maravilha, que bom, o seu canal é excelente, eu acompanho, vejo as palestras, as entrevistas, muito bom, realmente, e um espaço assim que a gente precisa, né? Acho que para os agrônomos é muito interessante. Então, parabéns mesmo, você também está de parabéns. E eu fico muito feliz, né? A gente está muito feliz assim de estar fazendo essa contribuição para a agricultura brasileira, né? Com a bioanálise de solo. A gente já está aí, já estamos há 3 meses já que a tecnologia foi lançada, né? Ela foi lançada no dia 23 de julho, e nós vamos ver aqui ao longo desse bate-papo hoje, né? Como que está o nosso placar de saúde do solo, né? Um placar embrionário ainda, mas a gente já está aí com 800 bioanálises, dá para a gente ter uma ideia. Então, eu estou muito feliz que a gente está colocando isso aí para o agricultor brasileiro, né? Que o agricultor brasileiro agora vai poder ter, além daquela parte de química, né? E física, basicamente textura, né? Ver como é que está a saúde do seu solo, saber se o solo dele está doente ou não, né? Então, a gente também está muito feliz com isso aí. Vai ser muito boa a nossa entrevista hoje. Estou animada. Sem dúvida. Ieda, já tratando a entrevista, por que o solo adoece e como a bioanálise pode auxiliar? A bioanálise que hoje já está em vários laboratórios no país e de uma ideia de um desenvolvimento inédito no mundo, nós temos isso no Brasil. Então, Ieda, como que a bioanálise pode auxiliar e por que o solo adoece? Olha, gente, o solo adoece basicamente porque revolvimento, excesso de mecanização, então aração, gradagem, isso acaba com a estrutura do solo, consequentemente acaba com a vida do solo, né? Expõe os agregados, queima matéria orgânica, com isso aí a parte de biologia do solo também sente muito. Então,
Além disso, monocultura, né? A gente pensar em saúde do solo, por que o solo adoece, é só você pensar uma pessoa que se alimenta sempre com o mesmo tipo de comida. Não tem jeito essa pessoa ser saudável, né? A base da saúde de uma pessoa é alimentação em quantidade e qualidade adequada, né? Então, a mesma coisa com o solo. Então, monocultivo é péssimo para a saúde do solo. Então, assim, isso seria basicamente as principais coisas que resultam no empobrecimento, né? No adoecimento dos nossos solos, né? Então, assim, baixa diversidade, né? Baixa agrobiodiversidade e também excesso de mecanização. Seriam os principais fatores, assim, que causam o adoecimento dos nossos solos. E qual a importância de um solo saudável para o aumento e a relação desse solo saudável com a produtividade das culturas que nós cultivamos no país? Nelson, essa pergunta é muito interessante, porque o solo saudável, ele é um solo produtivo. Mas o solo saudável é muito mais do que só capacidade de produzir grãos por hectare, arroba de carne. Não, o solo saudável vai além desse aspecto de produção. Porque o solo saudável, ele é um solo vivo, biologicamente ativo. Então, ele é um solo que armazena mais água, porque ele tem uma estrutura melhor. A química e a biologia e a física do solo andam de mãos dadas, né? Então, ele armazena mais água, ele sequestra mais carbono, então, consequentemente, ao longo do tempo, ele acumula mais matéria orgânica. E você aumentando o teor de matéria orgânica no seu solo, é correr para o abraço, né? É você melhorar a ciclagem de nutrientes, a parte de biorremediação de pesticidas, a estrutura do solo. Então, um solo saudável, ele mitiga gases de efeito estufa, ele emite menos gases de efeito estufa. Então, um solo saudável, ele é muito mais do que simplesmente um solo produtivo. Inclusive, você pode ter solos produtivos você pode ter áreas produtivas em solos doentes, onde essa produtividade está sendo mantida a custo da entrada de pesticidas e adubos, entendeu? Então, assim, todo solo saudável é produtivo, mas nem todo solo produtivo é saudável. Então, isso é uma coisa interessante, porque a saúde do solo é muito mais do que simplesmente produzir, né? Então, a gente está falando que a gente não quer uma agricultura só para daqui a 10, 20 colheitas, a gente quer produzir por mais 100 anos, né? Então, a gente quer produzir em solos saudáveis. E é interessante essa pergunta também, Nelson, porque você vê assim, uma boa empresa investe na saúde do trabalhador, concorda? E não é, a boa empresa investe na saúde dos trabalhadores, não é só assim para ela sair em revista, em jornal, marketing. Não, pode até ser também. Mas a principal razão que as boas empresas investem na saúde dos trabalhadores é porque elas sabem que o trabalhador saudável ele é mais produtivo. Um trabalhador doente, uma pessoa doente, não é tão produtiva que nem uma pessoa saudável, né? Então, quem que é o grande trabalhador das nossas lavouras? Não é o nosso solo? Não é ele que está lá armazenando água, suprindo nutrientes, ciclando nutrientes? Então, por que a gente não vai cuidar da saúde dos nossos solos, que é onde a gente faz toda a nossa agricultura, né? Então, é por aí. É muito interessante, né, Ieda? O solo é a base, né? Para que nós consigamos avançar e nós temos que manter esse solo. De alguma maneira, nós não podemos deixar para gerações futuras um enorme problema, né? Exato. E olha, e uma coisa interessante com essa questão da bioanálise é que a gente agora está agregando esse componente biológico às nossas análises de solo. E a biologia é a base da saúde do solo. Então, a biologia comprometida, o solo está doente. A biologia favorecida, a biologia, né, lá em cima, o solo está saudável. E é interessante também que através dessa vida do solo, dessa biologia do solo, a gente também consegue acessar a memória dos nossos solos. E isso é uma coisa muito impactante, porque geralmente as pessoas pensam no solo simplesmente assim como argila, silt, areia, potássio, fósforo, magnésio, cálcio, mas elas esquecem que o solo é vivo. Então, com a bioanálise, eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem de resgatar esse conceito de que o solo é um superorganismo. O solo é vivo. Então, também o solo adoece, da mesma forma como uma pessoa adoece quando ele não é bem tratado, né? Então, isso é uma grande oportunidade que a gente tem, inclusive, de ter esse novo olhar sobre o solo. E quando eu falo assim que o solo guarda a memória de tudo que a gente faz com ele, isso é impressionante. Então, se você faz plantio direto, a memória do solo é uma coisa, se você faz o plantio convencional é outra, a integração lavoura-pecuária. Então, cada sistema de manejo deixa a sua impressão digital no solo, e como isso aí tem a ver com a biologia do solo, a gente consegue acessar essa memória do solo. Então, a gente passa a se comunicar com o solo de uma forma que a gente nunca tinha experimentado até então. Então, isso que eu acho interessante. Coisas que a análise química não mostrava para a gente,
agora a gente consegue enxergar com a bioanálise. Então, acho que esse é o grande diferencial que os nossos agricultores vão passar a ter daqui por diante. Então, acho que vai ser muito quando as pessoas começarem a se familiarizar mais com aquele lado da bioanálise, entender aquilo ali, eu acho que elas vão perceber que elas realmente estão ensaiando um nível de comunicação com os solos delas que elas jamais tiveram até então, nesses anos todos de agricultura, que a gente está fazendo. Então, acho que isso vai ser muito bacana, muito poderoso. Espetacular, poderoso e uma mudança de enfoque que há muito a gente já tinha, né? Mas agora a gente tem alguma maneira de medir através da bioanálise. Ieda, quais são os fundamentos da bioanálise? Como ela funciona? O que foi desenvolvido nesses mais de 20 anos de pesquisas que você liderou com um grupo da Embrapa, outras instituições? Mas qual é o fundamento dela para que todos possam entender? Então, basicamente, são duas enzimas. Uma do ciclo do carbono, chamada beta-glicosidase, e outra do ciclo do enxofre, chamada arilsulfatase, que foram agregadas às nossas análises de rotina de solo. A razão da gente ter selecionado essas enzimas, que nós trabalhamos com vários bioindicadores, né, mais de uns 30, e só ficaram essas duas, por quê? Porque elas são muito sensíveis para detectar alterações que ocorrem no solo em função da mudança do sistema de manejo. Então, elas captam com mais antecedência as mudanças que estão ocorrendo no solo. A gente sabe que a matéria orgânica é o melhor indicador de qualidade do solo, de saúde do solo que existe, mas só que a matéria orgânica muda lentamente. Então, quando você vê, por exemplo, um efeito negativo na matéria orgânica, nossa, o sistema já está todo comprometido. Então, com esses bioindicadores, por eles estarem relacionados à vida do solo, a gente consegue detectar essas mudanças com mais facilidade. Então, a bioanálise é basicamente a determinação dessas duas enzimas, né? A beta-glicosidase e a arilsulfatase. E eu falo que a bioanálise é como se fosse também assim, um exame de sangue do solo. Então, muitas vezes, você está se sentindo super bem, tá ótimo, mas você vai fazer aquele check-up anual e você descobre que você está com seu colesterol alterado, as enzimas do fígado, dos rins, tem um problema, né? Então, a bioanálise é exatamente isso. Muitas vezes, seu solo está produtivo, está lá produzindo muito bem, 80 sacos de soja e tal, mas quando você faz a bioanálise, você descobre que a saúde dele não está legal, que ele está com problemas assintomáticos de saúde do solo. Ele está com problemas de saúde, mas que ainda não se manifestaram em termos de perdas de rendimento nas lavouras, né? Então, essa é a grande vantagem da bioanálise. Você detectar esses problemas assintomáticos de saúde do solo antes que eles se revertam em perdas de produtividade na lavoura e você poder tomar as medidas necessárias para que isso não aconteça, né? Então, por exemplo, você vê lá que seu colesterol está alto, o que você vai fazer? Você pode fazer atividade física, você pode mudar a sua alimentação, você pode tomar um remédio. Então, descobriu que a bioanálise não está legal. Está produzindo bem meu solo, mas a saúde está comprometida. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que está a minha rotação de culturas? Eu tenho uma planta viva cobrindo o solo na época seca? Não tenho. Como é que está a minha questão do revolvimento do solo? Realmente está sendo o mínimo revolvimento? Então, você começa a reavaliar todo o seu sistema de manejo para saber exatamente onde que está pegando, né? Então, essa é a finalidade da bioanálise, esse exame do sangue do solo com essas duas enzimas. Ieda, será que a gente vai chegar num ponto que, em vez de falarmos de rotação de culturas, a gente vai falar de rotação de raízes devido à bioanálise? Eu acho que sim, sem dúvida, porque raiz é tudo, né? Então, assim, para física de solo, para biologia do solo, para química, né? E quanto mais diversidade de raiz nos nossos sistemas, muito melhor. Eu acho que a chave de tudo, na realidade, a chave da saúde do solo, além da gente não revolver, né, imitando o que a natureza faz, é imitar a natureza, né? Procurar fazer uma agricultura que mais seja semelhante à natureza. Então, não revolver o solo e ter agrodiversidade dos nossos sistemas, né? Então, acho que essa é a chave. E quanto mais planta diferente, mais raízes diferentes lá embaixo, então, quer dizer, maior diversidade de exudatos, né? Então, os poros, os bioporos, né? Cada raiz vê uma coisa diferente. E na parte aérea, né, a gente vai ter quantidade e qualidade diferente de resíduo vegetal entrando no sistema. Então, isso é muito bom. Então, assim, eu acho realmente que a gente ainda vai chegar nesse nível aí, assim, de falar de diversidade de raiz. Vai ser muito bom. Nós já temos vários exemplos. Hoje já existem os mix de coberturas. Temos exemplos vários, práticos. Eu vou citar aqui o Zecão, Isso. Lucas do Rio Verde. de Lucas do Rio Verde, não é? Que é um exemplo espetacular dessa evolução e que a gente vê. Então, Ieda, experimentalmente, existem experimentos que mostram que você faz uma análise de solo com a mesma química,
física ou similares de uma outra de solos equivalentes, ou mesmo lado a lado, ou em experimentação científica, e que através da bioanálise a gente consegue detectar problemas e um sistema mal conduzido começa a cair a produtividade e outro com solo saudável, com essas análises químico-físicas, a gente consegue ter maior produtividade, vamos dizer, a variável seria a biologia do solo? Consegue. E um experimento fantástico que a gente tem nesse sentido, experimento assim, clássico, nosso livro-texto, é o experimento de rotação de culturas da soja, lá da Fundação Mato Grosso, que está lá em Itiquira, né? Conduzido brilhantemente pela equipe da Fundação MT, né? Liderada pelo Leandro Zancanaro e o Fábio Ono, né? Então, o experimento da Fundação MT de rotação de culturas na soja é perfeito para te responder essa pergunta. Porque lá é um experimento que já vem sendo conduzido já há 12 anos, então existem vários tratamentos de rotação e sucessão de culturas, sempre comparando com áreas onde a soja é cultivada em monocultivo, que eles chamam de pousio, né? Que é só soja, soja, soja. E é interessante que durante os primeiros 5 anos de condução desse experimento, esses tratamentos não tinham diferença nenhuma em termos de rendimento de grãos, todo mundo produzia a mesma coisa, mas no 7º ano, quando houve um veranico, pela primeira vez, aqueles tratamentos onde a soja era cultivada em pousio, ela sentiu fortemente o veranico, produziu 29 sacos, e nas áreas onde ela era sucedida, onde tinha sucessão com braquiário, onde então tinha rotação, os níveis de produtividade foram altíssimos, da ordem de 59 sacas. Então, uma diferença de 30 sacos a mais por hectare, parcelas lado a lado, mesma adubação, mesmo tudo. E quando você pegava análise química de solo, pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, todos os micronutrientes, idêntico, Nelson, não tinha diferença nenhuma. Em alguns tratamentos, a gente viu alguma pequena alteração nos níveis de matéria orgânica, da ordem de 1,5, uma coisa assim. Mas aí, quando a gente chega com a bioanálise nesses tratamentos, lá desse experimento de rotação de culturas na soja, a bioanálise conta uma história completamente distinta. Então, por exemplo, assim, nos tratamentos onde a química era semelhante, a gente tinha, por exemplo, 8 vezes mais beta-glicosidase nos tratamentos com soja sucedida por braquiário, não, 8 vezes mais sulfatase, 4 vezes mais beta-glicosidase. Então, assim, embora essas áreas fossem quimicamente semelhantes, biologicamente elas eram completamente distintas. Então, eu falo que é assim, o seu solo tem histórias para te contar, mas você tem que saber como acessar essas histórias que o seu solo quer te contar. E muitas vezes, com a análise química, essas histórias que o solo queria te contar passavam desapercebidas, porque a questão toda que ele queria se comunicar com você é através da biologia dele. Então, essa é a grande vantagem da gente ter essas bioanálises. Em áreas quimicamente semelhantes, você vê muitas vezes que elas são biologicamente distintas. Então, isso é muito, muito interessante. E isso aí se repete nas lavouras, nas fazendas, é muito interessante. Tem laudos de bioanálise que você compara a parte química e a parte biológica, ambas estão, todo mundo no verde, vamos dizer assim, a bioanálise do sonho está todo mundo quimicamente e biologicamente excelente. Mas tem áreas, nitidamente, quando você vê que a biologia está no vermelho e o suprimento de nutrientes está lá no verde. Então, você vê, assim, quimicamente excelentes, mas biologicamente totalmente em declínio, totalmente degradados. Então, é uma outra visão que você passa a ter do solo na sua lavoura, que vai muito mais além do excesso e da falta de nutrientes, que é o que a gente via até então. E com essa visão de mineralista do solo, que a gente chama, né, de excesso e falta de nutrientes, o que a gente fazia? Quantos quilos de P2O5 que eu tenho que colocar? Quantos quilos de K2O? Né? Agora, com a bioanálise, não é só quilo de P2O5, quilo de K2O. Não, é o que está pegando no meu sistema de manejo. Então, é uma abordagem completamente distinta, onde você vai ter que repensar o que você vem fazendo na sua fazenda como sistema de manejo, né? Então, por isso que ela serve como suporte para tomadas de decisão de manejo. Não é só simplesmente chegar lá, ninguém vai colocar 10 quilos de beta-glicosidase ou 30 quilos de sulfatase, isso não existe, né? Isso aí é feito através do manejo, e manejo é capricho, né? É o dia a dia ali, né? Não tem milagre. Espetacular, Ieda. Impressionante o que vocês desenvolveram, que, volta a frisar, isso é um orgulho para o Brasil, que é inédito, eu conheço os trabalhos publicados, né? E realmente são trabalhos que mudam os paradigmas, né? Nossos mineralistas, que já há alguns anos, pesquisas aqui no Rio Grande do Sul, da Margarete Nicolodi, já comentava esse assunto, e que vocês conseguiram sair de um ponto
um ponto muito mineralista para um ponto incluindo a biologia do solo, não excluindo o resto, e sim fazendo um aprimoramento prático. Então, realmente é espetacular. E o mais interessante, né, o que eu acho é o seguinte: o palco onde isso foi desenvolvido e o grande membro da equipe, que não está mais aqui com a gente, né, que é o nosso saudoso Djalma. Porque todo esse trabalho foi feito num experimento, gente, onde a gente tinha aplicação de fósforo e não aplicação de fósforo. Então, aqui no solo cerrado, onde você aplica fósforo, as plantas crescem. Onde você não aplica, a plantinha nem sai do solo. Então, a gente passava todo dia ali na frente dos experimentos de longa duração do Djalma e via lá, alto fósforo, baixo fósforo, a planta cresce, a planta não cresce. Mas aí, o que aconteceu? Naqueles experimentos dele, ao longo dos anos, você aplicar ou você não aplicar fósforo redundou no gradiente de, não só de rendimento de grãos, mas de matéria orgânica, porque onde você não tem produção de grãos, não entra resíduo. Se não entra resíduo, você não tem matéria orgânica. E se você não tem matéria orgânica, você não tem qualidade de solo. E então a gente tinha lado a lado, naquelas parcelas com fósforo e sem fósforo, o que a gente tinha na realidade era áreas de alta qualidade do solo e baixa qualidade do solo. Então o Djalma, utilizando os princípios da calibração de nutrientes, falou assim: gente, vamos aplicar os princípios aqui, porque vai dar tudo certo. Então, da mesma forma que você tem aquelas curvas de resposta, níveis de fósforo ao rendimento de grãos, a gente tinha lá níveis de atividade enzimática ao rendimento de grãos. E aí foi correr para o abraço, né? 80% do máximo rendimento de grãos era o nível crítico superior, 40% era o nível crítico inferior. Com isso, a gente pode gerar as primeiras tabelas de interpretação dos bioindicadores no mundo, que isso não tinha, e principalmente parametrizando em relação a rendimento de grãos e matéria orgânica, porque no experimento do Djalma dava para fazer tudo. Então, isso aí realmente foi único e inédito. E aí a gente fala da inspiração, né? Depois a gente fala desse negócio do FertBio, né? A fertilidade química e a biologia andando juntas, né? E o Djalma, embora fosse o nosso guru aí da adubação fosfatada, né? Da calagem, da gessagem, ele era o microbiologista mais empolgado da equipe. Então, assim, puxa, então, tudo isso aí também teve muita interação da química com a biologia, porque também sem a química, as plantas não vão para frente. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Que assim, a bioanálise não veio para substituir a análise química de solo, ela veio para complementar aquela lacuna que a gente tinha nas nossas análises, né? Então, assim, não substitui nada a parte de química de solo, porque essa é super importante, que se o solo não estiver quimicamente bem, não tem produção de grão, não tem saúde, não tem nada também, né? Então, assim, essa é a história desse trabalho, né? A química e a biologia andando juntas e ambas igualmente importantes. Então, é isso. Espetacular, né? O legado que o Djalma deixou para todos. E eu acho que o Djalma é um exemplo. Eu convivi bastante, você mais ainda com o Djalma, né? Um exemplo de entusiasmo, um exemplo de idealismo, um exemplo quando ele falava a minha empresa, ele falava da Embrapa, o meu país. Isso era uma coisa que sempre me deixou muito feliz, a todos que vinham que acima de tudo tinha um idealismo para fazer a coisa bem feita. O trabalho dele a campo, eu tive a enorme felicidade de trabalhar com ele em vários trabalhos, era de uma qualidade, e isso, o legado dele deixa a responsabilidade para quem está nos ouvindo, porque ainda muito pesquisador novo está ouvindo, muita gente jovem, né? Então esse legado tem que ser passado. Tem o Rafael, tem ainda muitos pesquisadores, o Tomás Heim, querido Tomás, né? E tem todo esse mundo aí para ser desenvolvido, né? Você ainda está em plena atividade também na Embrapa, né? Então eu digo assim que quem está nos ouvindo conheça o que foi feito pelo Djalma, e não só pelo Djalma, pelo grupo da Embrapa Cerrados, né? Aí você conhece Tomás, Léo Nobre, você, Edson né? Lobato, O Venceslau, Lobato, Weber, Arthur, então eu acho que o desenvolvimento hoje que nós temos cerrado se deve muito a essas equipes, e que a gente tá aí o Rafael Nunes, né, que é o bem jovem, é o caçula da turma aí, que pelo menos eu conheço, né? Aí, Rafael, né? Enorme responsabilidade para todos que estão nos ouvindo, né? Porque a agricultura é maravilhosa e a gente
tem que evoluir em conhecimento para evoluir em qualidade de agricultura. E, Eda, voltando à bioanálise, onde é que ela está sendo feita hoje? Quais os laboratórios? Quais são aonde que na prática hoje o produtor já pode recorrer? Então, ano passado, em abril do ano passado, maio e abril, nós fizemos um piloto de capacitação com 9 laboratórios comerciais. Então, esses laboratórios foram capacitados presencialmente aqui no laboratório, a gente ficou com eles praticamente uma semana, em cada um dos grupos. Então, realmente, assim, fazendo uma lavagem cerebral, porque eu falo que eles são os guardiões da bioanálise, né? Porque a bioanálise só vai funcionar mesmo, assim, se a gente fizer ela realmente com excelência. Porque é como eu falo que é o exame de sangue do solo, né? Quando você faz um exame de sangue, você não quer levar para um laboratório fajuto, você quer levar para um laboratório bom, que você vai ter certeza ali do resultado, se a plaqueta está no nível adequado, os leucócitos, hemácias, aquelas coisas todas, né? Então, ano passado, a gente capacitou esses 9 laboratórios, que estão localizados no Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná e Minas. E esse ano, nós já estamos aí, até o final do ano, eu tenho a missão de fazer uma nova capacitação à distância. É uma tarefa hercúlea. Nós já temos uma expectativa, gente, de quase 100 laboratórios interessados na bioanálise para fazer esse treinamento. Então, assim, no ano 2019, quando a gente começou a contactar os laboratórios, eu lembro que vários laboratórios não quiseram participar. E hoje, todo mundo que não quis quer, e muito parte daquele povo todo, né? Então, aqui na Embrapa, eu volto a frisar, a gente sabe que os laboratórios comerciais são parceiros nossos para que essa tecnologia chegue a todos os agricultores do Brasil, né? Do Oiapoque ao Chuí. Então, assim, é muito importante. Então, até o final do ano, eu tenho essa missão hercúlea aí de capacitar esse pessoal todo, né? Então, vai ser muito, muito bacana. E é da onde que está sendo feita a bioanálise nesse momento, na prática? Tem os laboratórios potenciais, mas hoje, onde podem ser achados, procurados? Então, a gente tem, vocês vão ver aqui na descrição do link, a gente tem uma página, lá, a gente tem um link dentro da homepage da Embrapa, onde vocês vão achar todos os endereços, né? Então, são laboratórios que estão no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, claro, os laboratórios de Goiás, muito importante. Que eu queria falar é o seguinte, há um ano atrás, quando eu estive aqui com vocês, né, falando de bioanálise, a gente ainda estava desenvolvendo o componente mais interessante mas o componente, assim, muito importante dessa tecnologia, que era o módulo de interpretação da qualidade do solo. Vou falar um pouquinho sobre isso, Nelson, que isso aí é uma plataforma online, onde os laboratórios fazem as determinações de atividade enzimática e submetem aqueles dados a essa plataforma. Então, essa plataforma, que é o módulo de interpretação da qualidade do solo, a gente chama ele de MIQS, ele automaticamente, em questão assim, de segundos, ele devolve para aqueles laboratórios aqueles níveis de atividade enzimática interpretados, usando aqueles algoritmos que a gente fez a partir daqueles experimentos do Djalma, né? Parametrizados em relação ao rendimento de grãos de matéria orgânica. Então, a pessoa vai saber exatamente se o nível de atividade está no nível muito baixo, moderado, alto e muito alto. E, além disso, esse MIQS calcula índices de qualidade do solo com base nas propriedades químicas e biológicas, separadamente e em conjunto. Olha que chique. Esses índices variam de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais afastado de 1, pior. E, além disso, não é só isso. Aqui, com aqueles 9 parâmetros que a gente tem na análise de rotina de solo, 9 não, na realidade 7, né, com os 2 da bioanálise, 9. Então, a gente calcula funções, porque o solo é um superorganismo e a base do conceito de saúde do solo é que o solo a saúde do solo é a capacidade do solo funcionar para prestar importantes serviços ambientais, né? Então, na bioanálise, a gente está falando da capacidade do solo com relação a funções relacionadas a nutrientes. Então, tem a função suprimento de nutrientes, que tem a ver com a nossa análise de química tradicional, que é a parte de acidez, a parte de fósforo e as bases. Então, tem a função suprimento de nutrientes. Depois tem a função armazenamento de nutrientes, que tem a ver com matéria orgânica e CTC. E, por fim, a gente tem a função ciclar nutrientes, que tem a ver com as 2 enzimas. Então, agora, e essas funções também pontuam de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Então, agora o agricultor vai poder saber como é que está a lavoura dele com relação à função suprimento de nutrientes,
armazenamento e ciclagem. E aí que é o interessante, porque essa função de suprimento de nutrientes, que é o que o agricultor via até então, e corrigir através de calagem e adubação, a maior parte das nossas fazendas estão no nível excelente. A gente vai ver depois aqui o placar da saúde do solo, esse placar embrionário que a gente já tem aí, mas com quase já 800 amostras, a maior parte das nossas áreas, acima de 80%, alguns, até 90%, estão na faixa do alto e muito alto na parte de suprimento. Quando chega na parte de matéria orgânica, CTC, já cai um pouquinho, fica em torno de 76%, e quando chega na biologia do solo, que ninguém tinha ideia do que estava acontecendo ali mesmo, né? A gente vê que em torno de 60% só das propriedades estão nos níveis muito alto e alto, 40% estão nos níveis baixos. E esse placar é interessante porque ele varia também conforme o estado. Embora, novamente, né, eu frise que seja uma coisa embrionária, com as amostras que já chegou no Mato Grosso, por exemplo, e do Goiás, a gente vê situações completamente distintas. O Goiás, assim, campeão da qualidade do solo, com a maior parte das amostras que a gente já fez no Goiás lá acima, a maior parte nos níveis alto e muito alto, e já no Mato Grosso, quase 50% das amostras nos níveis baixos e muito baixos. Então, ou seja, ligando para a gente aquela luzinha, o que está acontecendo, né, em termos de sistema de manejo lá no Mato Grosso, né? Então, é muito interessante a gente ver isso aí. É um novo olhar que a gente não tinha sobre os nossos solos. E agora o nosso agricultor tem. Então, isso então, é muito interessante nesse aspecto. A gente vê e chega, e vocês vão ver também que o visual do laudo da BioAS é muito diferente, ele é muito amigável, porque ele é tudo baseado em cores, né? Então, a gente escolheu um modelo semafórico, quando você vai do vermelho muito escuro para o verde muito escuro. Então, você bate o olho ali, às vezes você tem um laudo assim com 30, 40 talhões, você só de olhar, você já sabe como é que está a sua fazenda com relação à parte química, a parte de suprimento, armazenamento e ciclagem de nutrientes. Só de olhar, assim, menos de um segundo você já capta a mensagem, entendeu? Muito diferente daquela análise tradicional, onde você tinha que ir nutriente por nutriente, para ver o nível crítico, saber se estava no tal, então, isso aqui. Então, agora você já bate o olho ali e já vê. Então, isso fica muito interessante. Isso facilita para o agricultor, tanto para o pequeno agricultor como para o grande agricultor, né? Porque isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas ficam pensando que a bioanálise é só para grandes agricultores, né? Não é. A bioanálise é para todo mundo. Então, e tem essa questão assim de, vamos dizer assim, de facilitar muito a leitura do laudo e o entendimento do laudo. Então, isso também ficou uma coisa muito bacana. E isso aí, esse MQS, esses índices de qualidade, né? Quero destacar aqui o grande trabalho dos nossos colegas lá da Embrapa Agrobiologia, o Guilherme Schaier, que eu falo assim, que é um cérebrozinho por trás de tudo isso aí, e também o nosso colega Dario Dantas, aqui da parte de TI, da Embrapa Cerrados, e o Samuel Teixeira, sabe? Foram eles que juntaram e fizeram esse modo de interpretação da qualidade, que facilita muito. Então, isso aí, imagina, se não houvesse esse modo, como é que a gente ia fazer essa interpretação, né? Mão a mão, não dava, né? Então, foi uma solução muito interessante. E que ficou pronta nesse ano aí, né? Então, por isso que agora a coisa vai deslanchar. Em 3 meses, nós já estamos com 800 bioanálises. Então, vamos supor, quando a gente tiver 8 mil, sei lá, 80 mil, né? Imagina, gente, vai ser muito interessante. E uma coisa que o Brasil vai poder usar isso aí até a nível internacional. Quando alguém chegar e falar assim, vocês fazem uma agricultura que destrói o meio ambiente, tá lá, a Embrapa passa para o Ministério da Agricultura na hora as informações, a ministra pode chegar para qualquer um, para quem estiver falando e mostrar, olha aqui, ó, solos brasileiros, nós temos análise de atividade enzimática na nossa rotina, nós temos a bioanálise, conseguimos avaliar como é que está a saúde dos solos, e olha aqui, olha, nós estamos muito bem na fotografia. Então, é isso aí. Certamente, né, Ida, a saúde do solo, que agora a gente vai poder mostrar, certamente é um indicador gigantesco de importância para se falar da questão ecológica. Nossa, porque um solo saudável é um Sim. solo que, além de produzir comida, ele presta serviço ambiental. Então, armazena água. Pô, armazena água, a gente está falando de uma época de mudanças climáticas, não é? Cada vez mais eventos extremos. Ou chove demais, ou falta, ou chove de menos. Se chove de menos, o solo saudável armazena mais água. Se chove demais, o solo saudável também infiltra mais água, né? Então, armazenamento de água, sequestro de carbono. Pô, todo mundo falando aí que a agricultura é o jeito que tem de limpar esse excesso todo de CO2 que está na atmosfera, não é? Pegar isso aí e colocar nos nossos solos na matéria orgânica. Então, o solo saudável sequestra mais carbono.
a parte de ciclagem de nutrientes, a gente tem aquele experimento de 1997 do Djalma lá, cultivos anuais com braquiária, onde a gente vê que o nível crítico cai, né? Metade do nível crítico de fósforo nas áreas com braquiária, mostrando que um solo saudável você pode até reduzir a quantidade de entrada de nutrientes. Né? A gente fala aí do legado do fósforo, né? Claro, sem Você dúvida. se sente mais confortável? Você entrevistou o Pavinato aí outro dia, não foi? Foi. Então, onde que você se sente mais confortável de reduzir a adubação fosfatada? Num solo saudável, onde a atividade biológica está lá em cima, ou num solo doente, que a atividade biológica está lá embaixo? Onde que você se sente mais confortável de falar, reduz aí, sei lá, 30 ou 20 ou 40% do adubo fosfatado? Entendeu? Então falei de ciclagem de nutrientes, sequestro de carbono, armazenamento de água, e tem a parte de biorremediação de pesticidas, a parte de controle biológico, né? Porque você sabe que hoje em dia é interessante a gente ver esse movimento aí no Cerrado, né? Muitas pessoas montando biofábricas, fábrica de inoculante, on-farm, não sei o quê, e as pessoas esquecem que o solo é a melhor biofábrica que eles têm. 99% dos micro-organismos não crescem em meio de cultura. Se você tem uma biofábrica, vamos falar assim, das excelentes, né? Você não vai produzir mais do que 10, 20 produtos. Olha lá, hein? Pô, você pensar que no solo você tem 10 mil espécies diferentes e que existem estimativas que falam até de 8 milhões de espécies diferentes. Pô, e tá tudo isso ali no seu solo só querendo que você trate eles bem para eles poderem se manifestar e trabalhar a seu lado, né? Então, assim, só ganha. Ganha o agricultor, ganha o meio ambiente, ganha a sociedade, ganha o planeta. Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer solo saudável, um planeta saudável, né? Então, é por aí. É isso que eu vejo no século XXI, viu? Eu conversando com o Zecão um dia desses, tá conversando com ele, e aí foi muito interessante que ele me falou uma coisa que espetacular. Ele disse, não, a gente faz aquelas análises, é uma área que eu conheço pouco, mas aí tem nematóide. Ele disse o seguinte, a minha área que está há anos, que ele já faz os mix de cobertura, aparecem os tais nematóides, mas está em equilíbrio e a área está produzindo muito bem. Exatamente. Então, é um equilíbrio fantástico, né, que se consegue e que é um avanço espetacular agora a gente poder medir isso também. Claro. No futuro, ou já sabendo, é uma área que também eu não sou tem profundidade, mas de rotação de raízes, né? Quem sabe a gente vai chegar num ponto que nós já vamos saber, né, qual a raiz, qual a planta para a melhoria do solo. Isso que eu acho legal, porque você fala assim, essa questão de rotação de raízes, né? O Marco Carolino, meu colega aqui da Embrapa Cerrado, da área de manejo, ele me emprestou um slide que é uma plaquinha que foi descoberta nas escavações da cidade de Pompeia, nas ruínas lá, 79 depois de Cristo, era uma plaquinha que um agricultor tinha, olha só, uma plaquinha em mármore, e estava escrito assim, ó, em latim, né? O bom agricultor faz rotação. Olha. Gente, o cara, em 79, depois de Cristo, o cara já sabia disso, e está aqui a gente no século XXI falando dessas coisas. Quer dizer, saber, a gente sabe. Agora, que a gente pode medir, mas eu falo assim, gente, não precisava da bioanálise para ninguém usar sistemas que favorecem a saúde do solo, porque todo mundo já sabe os princípios, não é? Rotação, não revolver, ter uma planta de cobertura viva durante a época seca, ter palhada, integração lavoura-pecuária, todo mundo já sabe, não é segredo. Mas agora a gente pode quantificar. E por que é importante quantificar? Porque muitas vezes os agrônomos, que eu falo, porque a bioanálise veio para empoderar o agrônomo. Porque muitas vezes o agrônomo via que a coisa não estava legal na propriedade rural, mas ele não tinha como convencer o tomador de decisão. Como que ele ia convencer alguém com uma análise de solo, onde está todo mundo igual, o melhor tratamento, o pior tratamento, né? O saudável, o não saudável, todo mundo igual e todo mundo produzindo bem. Como é que o cara ia convencer? Agora, quando você chega lá com a bioanálise, você mostra, olha, embora esteja produzindo bem, a saúde está em declínio, isso aí cedo ou tarde vai se reverter em prejuízo econômico na lavoura, é uma bomba relógio que a gente tem, que a qualquer momento vai estourar. Isso empodera o agrônomo. É uma coisa que o agrônomo tem para contra-argumentar que ele não tinha antes. Então, por isso que é interessante, né? E você falando nesse negócio de raiz, daquela pergunta anterior, eu não falei, né? Da rotação de raiz, né? Então, você vê, a braquiária, que é hoje a grande vedete dos nossos sistemas de produção, né? Aquelas tem raiz que vai até 4 metros de profundidade. Você já pensou o que vai ser no futuro? A gente começar a criar um ambiente de atividade biológica a 4, 2, 3 metros de profundidade nas nossas lavouras, saindo aqui do 0 a 20? Isso aí, em termos de sequestro de carbono, de outras coisas que possam acontecer. Porque a gente sabe, nossos solos intemperizados aqui são os solos mais antigos do planeta, né? Olha o impacto, gente, que isso aí vai ter, sabe? Então, agora tem os pânicos também estão entrando muito, né? Os mix. Você vê, você colocar um nabo ali misturado com
com milheto, com trigo sarraceno, pô, às vezes até com braquiária. Pô, gente, isso é maravilhoso. E é isso que a gente quer, não é? E isso aí, com certeza, não só se reverte, ao se reverter em melhorias no aspecto biológico, melhora a física, melhora a química, por exemplo, redução de uso de pesticidas, né? Então, com palhada, você não tem que colocar herbicida, a parte de doença, controle biológico de doença, nessas áreas, às vezes, áreas com braquiária, população de pratilengos está lá em cima, mas não tem doença. Lá no experimento da fundação, isso é muito claro. Às vezes a Rosângela faz todo esse acompanhamento lá, a Rosângela Silva, pô, fantástico o trabalho da Rosângela. Ela vê lá nematóide do cisto e tudo. Estão lá, mas não tem doença. Então, quer dizer, nas áreas onde tem rotação e sucessão, né? Então, mostrando nitidamente que o sistema está em equilíbrio. E aumentar nematóide não é o fim do mundo, porque nematóide faz parte da fauna do solo, né? O nematóide está lá, a braquiária aumenta todo mundo, aumenta o nematóide também, mas não está dando, não está causando prisão de doença. Então, essas coisas todas vão se encaixando, né? A química, a física, a biologia. E se refletindo no final, não só no aspecto de rendimento de grãos, mas na eficiência. Porque muitas vezes hoje o agricultor também fica com aquele negócio ali, tem que produzir mais, mas esquece de ser eficiente. E às vezes compensa mais você produzir 80 sacos gastando 50 ou 40, do que você produzir 100 sacos gastando 90. Um custo de produção altíssimo, não é? Então vai ser interessante a gente ver como que isso aí vai se desenrolar ao longo dos próximos anos, né? Vai ser muito interessante. A gente está vivendo um momento, assim, de início de uma tecnologia que a gente espera que vai dar certo, né? E se der certo, eu acho que tem grande chance. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 2, 5 anos. No programa 500, você me chama de novo, viu, Nelson? Aí vamos ver o que vai acontecer. Ieda, deixa eu te fazer uma pergunta. Por enquanto, eu acho que nós estamos com muitos experimentos em culturas anuais. Soja, milho. E para culturas perenes, ou mesmo para hortaliças, já existem alguns desenhos, algumas pesquisas? Ô, Nelson, isso foi ótimo você ter perguntado. É tanta coisa que a gente não fala, né? Atualmente, a bioanálise está formatada para as culturas anuais do bioma cerrado. Até o final desse ano, agora, a tabela do Paraná vai ficar pronta, viu, gente? E já vai ser um grande avanço. As tabelas do Rio Grande do Sul, eu te falei isso da última vez também, né? O pessoal tá doidinho atrás de mim. É só a gente se organizar aqui, que a gente está... Essa pandemia complicou muito as coisas para a gente, mas a gente vai se organizar, logo, logo sai. Mas nos próximos 3 anos, a fase 4 do projeto Indicadores, a gente quer expandir as bioanálises para as áreas de pastagem, para as áreas de café, a BOAS cana, as áreas de cana, nós temos que fazer a bioanálise para cana, e também entrar em eucalipto. E se tudo der certo, a gente quer fazer para hortaliça também, começando pequenininho, com essa parte de, não sei, talvez tomate, e ver alguma coisa que mas basicamente seria isso aí, sabe? Que a gente está pensando aí para os próximos anos, que a nossa ideia é ter bioanálise para todos os nossos agroecossistemas. E a nossa hipótese é que, em função da quantidade, da qualidade do resíduo vegetal, isso altera os níveis de atividade enzimática no solo, né? Então, a gente não sabe se os níveis de atividade enzimática numa área de cana serão semelhantes ou não aos das áreas de cultivos anuais. Pode até ser que sim, mas a gente tem que testar essas hipóteses, né? Então, por isso que hoje, do jeito que a bioanálise está formatada e o MQS está formatado, é só cultura anual no bioma cerrado. Então, à medida que a gente for expandindo as bioanálises, a gente vai colocando a BOAS cana, a pastagem, o eucalipto. Muito legal. Vamos, certamente, Ieda, lá no programa 500, se a gente conseguir chegar lá... Com certeza. Eu vou estar com os 80 anos, né? Mas eu te diria o seguinte, certamente vai avançar para as outras áreas, porque isso eu acho que a necessidade da sociedade é uma necessidade de sobrevivência da espécie humana, inclusive. Né? Inclusive com as expectativas de crescimento de população, tudo mais que se tem aí até 2030, 2050. Então a gente tem que ter cada vez mais sistemas produtivos, mas não destrutivos. Exatamente. E isso aí que a gente precisa caminhar. Exatamente, porque não cabe no século XXI a mentalidade... Tem gente que fala assim, não, olha, eu sei, eu vi aqui a bioanálise, meu solo está na UTI, mas eu estou produzindo bem meu algodão, minha soja, tal. Gente, não vale, isso não cabe mais no século XXI.
A questão não é essa visão de curto prazo, a gente tem que ver o longo prazo, porque realmente um mundo onde não para de nascer gente, onde a população está envelhecendo, concentrada na cidade, é o campo que vai ter que segurar a onda. E a gente quer produzir alimentos saudáveis, em solos saudáveis, né? Os solos, obrigatoriamente, eles vão ter que, inclusive o agricultor vai ter que ser remunerado também por esses serviços ambientais que ele está prestando na lavoura dele, né? Então, isso é muito importante, que nós, agrônomos, que nós, enquanto sociedade, também tenhamos essa consciência que o agricultor não tem que receber também só pela quantidade de grãos que ele produz, mas pela água que ele está armazenando, pelo carbono que ele está sequestrando, entendeu? Todo pagamento por serviço ambiental. Então, tem uma agricultura que não só produza comida, mas também que preste serviço ambiental e receba, seja remunerada por isso. Né? Isso aí pode ser feito através de impostos, crédito subsidiado, tem várias formas, mas isso é importante também que seja feito, porque a gente tem que saber, como é que fala assim, premiar as pessoas que estão fazendo a coisa certa, né? Para que, inclusive, para incentivar as pessoas que não estão fazendo a coisa certa a mudarem sua postura, né? Então, isso é muito importante. E a bioanálise, com certeza, ela é um índice agroambiental e, com certeza, ela pode ser utilizada como métrica para separar essas diferentes fazendas, vamos dizer assim. Né? E eu quero dizer uma coisa para você, conversando com o Zecão de novo, né? O Zecão controla tudo absolutamente na ponta do lápis. Ele estava me explicando em várias conversas que eu tive com ele. E ele me explicou que ele, apesar de não bater recorde de produtividade, ele tem produtividades altas, eu não me lembro os números, mas certamente 60, 70, eu não me lembro do detalhe, mas ele diz que ele compara com as outras áreas, o dele é o mais rentável. Então, a gente tem que ter rentabilidade, mas tem que ter sustentabilidade. E parece que esse é o caminho cada vez maior que nós vamos ter que seguir. Então, eu vou pedir para você mostrar para o pessoal aí o laudo de 2 bioanálises. O Nelson vai mostrar para vocês. Vocês vão ver aqui que tem uma bioanálise que está toda verdinha, a parte química, a parte de matéria orgânica, a parte de atividade enzimática. Vocês vão ver uma outra aqui que está tudo verdinho no químico, mas o resto está tudo vermelho. Então, ambas são produtivas, são fazendas produtivas. Ambas aqui no Cerrado e tal. Mas onde que a gente quer trabalhar? A gente quer trabalhar numa situação dessa aqui, não é? Numa situação onde está todo mundo no verde, né? A gente quer produzir com sustentabilidade e não degradando o ambiente, né? Perdendo, comprometendo a saúde do principal trabalhador da agricultura, que é o nosso solo. A gente não hoje pode bater recordes, mas futuramente pode entrar em decadência absoluta. Esse que eu falo, quantas safras você quer colher? Você está trabalhando para colher mais 10 colheitas ou você está trabalhando para colher mais 100 colheitas, entendeu? Então, é isso aí. Outro dia eu tive a oportunidade de interagir com um agricultor aqui do Cerrado, uma bioanálise maravilhosa, Nelson. Ele tinha lá as áreas dele lá, 5% de matéria orgânica, um solo com 40% de argila, 5% de matéria orgânica. As enzimas lá, tudo no verde, estourando, né? E ele contando que ele recebeu a fazenda do avô dele, era uma fazenda que já vinha mais de 20 anos de plantio direto. Ou seja, o agricultor, o avô dele, foi construindo esse solo, né? Ele agora pegou e ele também vai continuar nessa linha. Aí ele falando assim para a gente, mas e agora, o que eu faço com isso? Aí a gente olhou para ele e falou assim, corre para o abraço, usa menos adubo quando você precisar, entendeu? Vai brincando, porque você pode, seu solo tem caixa, né? Você pode brincar com isso aí à vontade, a seu favor. Né? Sem dúvida, espetacular. Ieda, e certamente, eu estou muito curioso, que eu realmente não conheço, e o pessoal que está assistindo, como é que está o placar? Nós vamos mostrar aí para vocês então, olha. Hoje, que a gente está aqui com... Eu até anotei os números aqui, vou falar aqui direitinho. Você vai colocar aí depois no vídeo, Boa, né? Claro. Então, olha, nós estamos com 809 amostras. Então, a nível de Brasil, naquela parte de suprir nutrientes, que é a nossa análise convencional, né? 88% está no alto e muito alto. Na função armazenar, que é matéria orgânica, já cai um pouquinho, 76%. E na parte de ciclar nutrientes, que são as enzimas, nós temos aí 60%. Então, ou seja, hoje está 60%. Agora, esse placar é interessante que ele varia de estado para estado. Então, você vai mostrar aí o placar embrionário, hein, gente? Não vamos sair
tirando grandes conclusões, não, porque 800 amostras é muito pouco diante do universo de amostras de solo que a gente tem no Brasil. Você vai mostrar aí para o pessoal o Mato Grosso e o Goiás. Você vai ver como é que são situações completamente distintas. Então, e é esse tipo de informação agora que a gente vai poder, até tipo assim, serve para orientar políticas públicas, né? Onde que está pegando, por que a saúde do solo do Mato Grosso está desse jeito, por que no Goiás está assim. Então, agora a gente vai começar a fazer uma série de perguntas. Mas o nosso objetivo é, no futuro, ter todo mundo lá, acima de 80%, 90%, todo mundo lá no verde. Agora, Perfeito. você vê que interessante, né? 60% está no alto e muito alto, tá ótimo, porque era uma coisa que o pessoal não sabia. Então, isso só comprova que a gente já vem fazendo uma agricultura de altíssima qualidade, né? E a gente tem ajustes para fazer? Tem. Mas aí fora, a gente sabe que só tem avião, não é? E o pessoal, eu tenho certeza que muitas áreas que hoje estão com a parte de biologia comprometida, é porque as pessoas não tinham esse instrumento para contra-argumentar. Então, acho que agora, a partir do momento que elas tiverem esse instrumento para contra-argumentar com o tomador de decisão na propriedade, nenhum agricultor quer detonar sua lavoura, nenhum agricultor quer detonar seu solo. Eu vejo os agricultores, eles ficam tão felizes quando pegam a bioanálise, está tudo verdinho, sabe? Nossa, o cara fica, né? Essa semana eu peguei um agricultor aqui sensacional, vou falar o nome dele, o seu Eduardo Manja Bosco, aqui do Oeste Baiano. Ele tem uma fazenda lá, teor de argila em torno de 20%, 25%, e as bioanálises dele estão mostrando que ele está no caminho certíssimo, que o manejo dele que ele vem fazendo com braquiária, com capim-bombaça, tá funcionando muito bem. Então, assim, ele ficou tão feliz quando ele viu a análise dele, porque ele ali na Oeste Baiano, onde chove menos, 20% de argila, ele tinha uma bioanálise toda verdinha, enquanto que tem pessoas, fazendas no Mato Grosso, em solos com mais de 70% de argila, 1.800 milímetros de chuva, que está lá tudo no vermelho. Pô, ele ficou todo assim, sabe? Eu falei, tá vendo? Olha aí, ó. Você aqui, nessas condições ambientais, vamos dizer assim, não tão fáceis, né? Pouca argila, pouca chuva, você está fazendo um trabalho que está servindo de lição para esse outro que está lá num ambiente onde, né, solo argiloso, onde chove mais, e você está... Então, isso é muito interessante, que serve para estimular a pessoa que está no caminho certo e também para alertar a pessoa que não está, que está numa fase de perder qualidade, perder saúde nos solos, né? Não só alertar, mas também estimular ela, principalmente, a mudar, né? Que isso aqui que é o que importa, né? Não adianta nada você pegar seu exame de sangue e ver lá que você está com colesterol alto e tal, e continuar, né? Tos, enfeijoada. Não, você tem que mudar, não é? Você tem que mudar, fazer atividade física, você tem que mudar a alimentação, tem que tomar um remedinho até, né? Então, isso é importante. Não só alertar, mas também despertar a vontade de mudar. Ieda, primeiro eu quero agradecer agora a presença do teu cachorrinho ali atrás. Ele gostou tanto da bioanálise que ele veio participar da entrevista. É a Kiara, a Kiara. A Kiara pode... E tem mais 2 aqui embaixo, porque a Kiara é o que sobe, mas são 3 aqui. Mas ela pode falar alguma coisa, se ela tiver algum latidozinho aí. Ieda, e qual é a metodologia para fazer isso? Complica muito ao produtor rural? E qual é o custo por amostra, mais ou menos? Quer dizer, é a mesma amostra de análise física, ou análise química e análise... Como é que funciona isso e qual é o custo? Então, novamente, né, a nossa interação com o nosso saudoso Djalma fez com que a gente fizesse isso da forma mais simples possível para facilitar tanto para o agricultor como para o laboratório comercial de análise de solo. Então, a metodologia de coleta das amostras é idêntica. A única coisa que vai mudar, e isso é muito importante, a gente não pode abrir mão, é a profundidade de coleta das amostras, porque para a bioanálise tem que ser 0 a 10 centímetros. Então, a camada diagnóstica é 0 a 10 centímetros. Não dá para trabalhar com 0 a 20 porque você dilui os efeitos. Porque todo esse processo de mudança na atividade biológica do solo, ele é modulado pelas plantas. Então, ele vai de cima para baixo. Então, 0 a 10 é a profundidade que a gente tem que fazer as bioanálises. A forma de coletar é idêntica ao que o pessoal faz quando vai coletar as amostras para química de solo, não muda nada. Então, a gente fez exatamente para facilitar para o agricultor. E a época de coleta também, é exatamente a época que ele faz a coleta para amostragem de química, que normalmente é feita após a colheita das culturas. Então, pode ser tanto após a colheita da soja ou do milho safrinha, aqui na região do Cerrado, ou então após a colheita do algodão, que vem depois da soja, não tem problema. Então, tudo para facilitar para o agricultor, tá? Então, a mesma época, a forma de amostragem só muda a profundidade. E para o laboratório comercial, essas amostras de solo também podem passar pelos mesmos procedimentos que as análises de solo
as análises de química já passam tradicionalmente, né? Então, esse solo pode ser seco ao ar, ou então até 40 graus, numa estufa 40 graus, não mais que 40, e ele pode também, e depois ele pode ser minerado em malhas de 2 milímetros. Então, para facilitar para todo mundo, é o que a gente chama de conceito FertBio, unificando a fertilidade e a biologia, os mesmos procedimentos, tanto para amostragem, como para a época, como para os procedimentos laboratoriais. E custo, muito boa essa pergunta, nós trabalhamos com reagentes importados. Então, agora, com essa alta do dólar, isso aí está interferindo um pouco no preço da análise. Mas não é fora da realidade, não. Ela deve estar variando hoje, dependendo do laboratório, varia de 120 até 240 reais. E cada laboratório tem uma estratégia de marketing diferente, né? Então, lá tem laboratórios que cobram, já nesse preço aí, análise de química convencional e análise de textura, análise de granulometria, porque quando você vai fazer a bioanálise, é importante que você informe o teor de argila dos seus solos, porque a interpretação, os algoritmos de interpretação usam como base os teores de argila, então isso é muito importante. Então vai depender, esse custo aí depende, se tem só bioanálise, ou se tem a bioanálise mais a química convencional, né? A parte de bases, os componentes da acidez e fósforo, matéria orgânica. Então, isso aí vai. E também se está incluindo aí ou não a análise de granulometria, para saber exatamente o teor de argila. Mas está variando de 120 a 240. Certamente, Eda, isso não é um preço absurdo, né? Vamos concordar que com o valor das culturas, com o valor da agricultura, para a gente conseguir, inclusive, quem tiver a mentalidade de pensar no futuro para as suas próximas gerações e até para a defesa da agricultura brasileira frente a essas questões ambientais, o custo é mínimo. É mínimo e é uma informação que agrega muito. Hoje em dia você vê uma análise de nematóide, que muitas vezes não agrega tanta coisa assim, está em torno de 70, 80 reais. Então, não é uma coisa assim fora da realidade do nosso agricultor, né? Sem dúvida. Mas quem sabe no futuro a gente talvez até não consiga um programa de governo aí para subsidiar. Quem sabe? É possível. Sem dúvida, sem dúvida. Ieda, e já estamos indo para o fim? Por exemplo, nessas áreas aí que a qualidade do solo está ruim. Talvez nessas áreas o próprio governo estadual possa, através de um programa de incentivo, reduzir algumas alíquotas de imposto que reduzam o custo dessa análise para as pessoas terem mais chance de analisarem o seu solo e, consequentemente, né, atuarem no sentido de melhorar a saúde do solo onde os solos estão doentes. Né? Então, existem várias possibilidades. Inclusive, existe também, a gente já está trabalhando nisso aí, é uma linha de pesquisa importante da gente tentar reduzir ainda mais o custo dessa análise, né, para o agricultor. Então, tem muitos anos de pesquisa pela frente, hein, gente? Sem dúvida. E quais são os próximos passos da pesquisa, Ieda? Bom, então, nossos próximos passos agora são desenvolver a BioAS para cana, café, pastagem, eucalipto, hortaliças, também esses algoritmos de interpretação da bioanálise, eles evoluem à medida que a gente vai... a gente tem como melhorar esses algoritmos de interpretação. Então, nós já vamos logo soltar a BioAS 2.0, né? Da mesma forma que as tabelas de fertilidade foram evoluindo, né? Lá no Rio Grande do Sul, acho que já eram, nós achamos 8 correções, se não me engano. Então, a gente também vai sempre estar aperfeiçoando a bioanálise. Então, o futuro é isso aí, né? Ampliar para os nossos agroecossistemas, ampliar para as outras regiões. Então, por exemplo, o pessoal do Nordeste quer fazer as bioanálises lá nas áreas dos perímetros irrigados, né? Então, tem a parte do Nordeste, tem a parte do Sul, aqui ainda que não está contemplada. Então, como eu falei também, tentar reduzir ainda mais o custo dessas determinações. Então, tem muita coisa aí para a gente fazer aí no futuro, né? Eu acho que muito ainda para andar, né, Ieda? E é um futuro fantástico. Vocês deram certamente uma partida de algo enormemente grandioso que vai ao encontro do que a sociedade quer, do que a gente precisa com o crescimento futuro da população e então, ambiental, né? Eu também queria falar, Nelson, que eu não sei se vocês perceberam através dessa conversa, que são coisas simples. Ninguém quis complicar. Toda a filosofia do nosso trabalho foi simplificar para facilitar tanto para o agricultor como para o laboratório comercial, simplificar a nível não só de como proceder para fazer essas determinações, mas de como entender também, como saber trabalhar com esses resultados. Então, assim, isso que eu falo assim, eu agradeço muito a Embrapa por ter
financiado essa pesquisa, porque foram 20 anos de pesquisa. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, 20 anos para lançar uma tecnologia, mas não é para lançar uma tecnologia, é para lançar a tecnologia. Porque eu falo que essa tecnologia você pode se comunicar com o seu solo, se imagina. É porque a gente assim não pensa nessas coisas, mas isso é muito poderoso. Você se comunicar com o seu solo, saber o que o seu solo tem para te contar, o que ele quer te falar, o que você está fazendo com ele, se você está maltratando ele, se você está tratando ele bem, é a tecnologia. Então, nesse sentido, eu queria agradecer muito a Embrapa, porque só vejo assim, uma empresa pública de pesquisa agropecuária para dar espaço para um tipo de pesquisa desse ser desenvolvida, não é? Porque é uma pesquisa que, inclusive, pode redundar, como a gente conversou aqui, na redução do uso de adubos, né, de pesticidas, né, a partir do momento que você tem solos saudáveis, né? Então, assim, e essa é a filosofia, né? Geralmente, realmente, assim, viabilizar soluções tecnológicas para toda a agricultura, né? Então, e mantendo a coisa simples, fácil, não complicando, né? Tem um ditado em inglês que eu gosto muito, aquela regrinha KISS, né? Keep it simple, stupid, né? Então, foi essa a nossa filosofia. Também você pode fazer keep it smart, mas no caso aqui foi keep it simple. Então, é por aí que a gente trabalha. Ieda, eu acho que o que você fala tem uma importância gigante, a importância da Embrapa, das universidades públicas fazendo pesquisas, porque a gente sabe que há 20 anos atrás, quando vocês começaram, a gente sabe que é um investimento que pode não resultar em nenhum grande resultado. São pesquisas muitas vezes básicas, que Exato. na verdade dirigem para resultados. Então, parabéns a todos, a Embrapa, as universidades que participaram, a Fundação MT, que eu sei que participou bastante. Então, é muito importante o que você falou. E eu quero saber, Ieda, se você quer fazer mais algum comentário, já que a gente está se dirigindo para o fim da entrevista. Ah, não, olha, eu quero assim, te parabenizar novamente, né, pelo programa número 100. E como eu te falei, desejo estar aqui no 500, né, de novo, a gente conversando. Quero Sim. agradecer toda a equipe do projeto, né? Então, os nossos alunos, como você falou, que vieram das universidades públicas, né? A Universidade de Brasília teve uma importância fundamental nesse estudo, o André Lopes, o Leandro, todos os nossos professores que nos ajudaram, Cícera, Mariluza, o pessoal da Fundação MT, fantástico. Você falando aí dessa questão do financiamento da pesquisa, né? O pessoal da CMT estava conduzindo aquele experimento de rotação de culturas há 5 anos, não estava dando resposta, mudaram lá um diretor, o pessoal já estava até pensando em fechar o experimento, né? Aí o pessoal, não, vamos esperar mais um pouquinho e tal, não sei o que. Aí no 7º ano, deu aquele veranico e deu aquela resposta maravilhosa, né? Então, assim, mostrando que sustentabilidade agrícola você não estuda em experimentos de 1, 2, 3 anos. Sustentabilidade requer tempo, né? Então, isso é muito importante. Então, eu só queria mesmo assim agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, a toda a equipe do projeto, os operários de campo, o pessoal do laboratório, os meus colegas, o Fábio Bueno, o Guilherme Schaer, o nosso querido Djalma saudoso, que não está mais aqui, Mariângela Hungria, o Marco Nogueira, que estão trabalhando, né, bastante para a gente desenvolver essas favelas lá para o Paraná, toda a equipe do projeto, pessoal da Agropecuária Oeste, pessoal Loival Vilela, que é a galera da integração. E também queria, assim, aproveitar aqui, agradecer os agricultores, né? Porque é o que eu falo, né? Nada disso faz sentido se não tiver alguém interessado, né? Então, eu espero que isso realmente seja muito útil. E quando vocês puderem, vocês vão me dar um retorno aí das bioanálises, entendeu? Se vocês estão gostando, se vocês estão achando esquisito, esse feedback é muito importante. Então, eu estou aberta aqui, vocês podem me escrever, ieda.mendes@embrapa.br. Qualquer coisa a gente faz um Google Meet, é muito fácil, né? Então, muito obrigado, viu, Nelson? Muito obrigada a todos, muita saúde aí para todo mundo. Parabéns pelo programa número 100, que venham mais, no mínimo, uns 500 por aí, viu, Nelson? Tá certo, Ieda. Eu te agradeço demais, não é? Pelo teu tempo aqui no vídeo 100. Eu me sinto muito honrado com a tua presença, pelo teu idealismo, pelo idealismo do nosso Djalma, do Tomás, de todos que passaram, do Lobato, do Gedert, né? E agora do Rafael, porque a E, gente precisa, né? Vocês são difusores muito acima, né, das tecnologias que são espetaculares, vocês são difusores de uma energia, você, já um pessoal de idealismo muito legal. E eu tenho certeza que nós estamos passando isso, as pessoas estão nos vendo já, uma comunidade razoavelmente grande, vão ficar muito impactadas por tudo isso. E parabéns a todos vocês, especialmente a você que liderou isso tudo. Grande abraço, Ieda. Obrigadão. muito obrigada, um abração para todo mundo. Valeu. Obrigada, Nelson.